Olá, suas lindas, como é que vocês estão? Bom, meu nome é Júlia, eu sou astróloga, sou cartomante e no vídeo de hoje eu queria trazer um pouquinho aqui pra vocês, pra ter uma conversa sobre astrologia. O objetivo aqui não é fazer um curso ensinando sobre todos os aspectos ou tudo que eu sei, esgotar algum assunto. Eu acho que na astrologia, ou seja, em qualquer outro assunto que a gente venha a conversar, é inesgotável, né? Isso que é o mais interessante para mim do conhecimento, da linha que você tá dando. É um prisma, né? Depende do lado que você tá vendo, você vai ter nuances diferentes, você vai ter perspectivas diferentes. Então eu acho que a astrologia ela não foge muito disso. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a Lua, né? Esse astro aí que ele é tão rápido e ao mesmo tempo ele influencia tanto as nossas vidas. Como que a astrologia vê a Lua? Como que a gente pode entender melhor a nós mesmas através da nossa Lua? Então eu quero trazer um pouquinho aqui esse debate. Mais uma vez, eu não vou ficar falando sobre todas as luas, em todos os elementos. Não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é a gente trazer um pouco mais de conhecimento de uma forma mais abrangente. Até para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, como que eu trabalho, eu, Júlia, astróloga, trabalho com a Lua. Lembrando que eu não sou a dona da verdade, talvez a dona da minha verdade, né? Mas eu não tenho a pretensão aqui de determinar que é assim e tem que ser assim. E isso, o que eu vou passar aqui é de acordo com a minha prática, com as minhas observações, com os meus estudos, com a minha vivência, muitos mapas que eu já fiz. Então eu acho que é sempre importante pontuar, né? Porque sempre tem comentários de você não falou sobre isso, mas eu não me identifico. Lembrando, gente, que isso daqui é uma leitura não, é uma conversa que tá falando num aspecto também mais generalizado. Até porque é impossível a gente dizer exatamente como a sua lua vai se manifestar na sua vida, em toda a sua vida. Eu também não acredito nisso, tipo, você tem a lua em Libra, então a vida toda você vai ser isso daqui. Gente, não é assim. Depende da casa que ela tá. Uma lua numa casa 8 é muito diferente de uma lua numa casa 10. A lua, ela tem muitas correspondências. Ela pode falar de fama, ela pode falar da sua mãe, de como você se sentiu amada pela sua mãe. Pode falar um pouco das linguagens do amor também, né? Tem muitas astrólogas. Eu gosto de usar um pouquinho disso também, dessas linguagens do amor através da lua. Então, assim, já adiantando um pouco o assunto, eu acho que é sempre bom a gente deixar bem claro esses pontos, deixar essas observações, esses detalhes já ditos desde o início, porque eu acho que é sempre importante a gente dizer que é para você saber sobre os seus aspectos, sobre o seu mapa, sobre como está influenciando nesse momento da sua vida, você tem que fazer o seu mapa. Não tem como, não tem para onde fugir. E, gente, o nosso mapa, o nosso próprio mapa, ele varia muito também. Ele não vai se manifestar porque a gente, da mesma maneira, ao longo da sua vida. Você vai ter trânsitos ativando pontos diferentes do seu mapa. Você vai ter a revolução solar, ou a profecção, ou a própria firdária, que são técnicas preditivas que também vão influenciar como que vai ser, como que aquele ano vai ser pra você. Então, assim, gente, é o mundo. E por isso eu tenho clientes que fazem um ano toda vez um ano comigo. Não só o da revolução solar, na verdade o mapa natal, que eu não uso só a revolução solar, mas o mapa anual, que você faz a partir da sua data de aniversário, todo ano, né? Não é o mapa do ano de 2025, é o mapa para Leila, que fez aniversário dia 20 de 3 de 2025, e esse mapa ele vai valer, essas análises elas vão valer até Leila fazer o seu próximo aniversário em 20 de 3 de 2025, tá bom? 2026, perdão. Então, assim, vamos voltar pra Lua, que eu acho que é mais importante, é o foco aqui, pra não ficar divagando muito, porque é muita coisa pra falar. A Lua. Gente, a Lua a Lua, ela mexe com
todas as águas que estão dentro da gente. Ai, gente, me perdoem, mas o carro do pão chegou. Vocês vão ter que ficar com esse som aí de fundo até eu ter um microfone. Foco aqui no vídeo. A lua, o que a lua ela representa na nossa vida? O que ela representa no nosso mapa? Gente, a lua ela mexe com as águas do nosso corpo, ela mexe com as águas do mundo. Então, assim, o que a gente já pode correlacionar de primeira? As nossas emoções, né? Se a gente for olhar, analisar as nossas emoções no mapa, a forma como a gente tem a resposta emocional, como a gente ama, se sente amada, como a gente nutre, a nossa nutrição, né, o nosso alimento, a gente vai olhar para a lua. Vou continuar com o exemplo aqui da lua em Libra. Se você tem uma lua em Libra, a gente fala só do aspecto lua em Libra, que é um signo ligado ao ar, você vai ter uma resposta emocional muito mais mental do que se você tiver uma lua em Câncer, que é um signo de água. Né? Então, assim, os elementos, a gente já começa agora falando um pouco dos elementos. Os elementos, eles vão influenciar muito essa resposta emocional. Cada um também vai ter a sua qualidade, seja mutável, fixo ou cardinal. Cardinal, cardial, varia um pouco a nomenclatura também. Vai se manifestar de uma forma diferente. Então, assim, além de você ter essa identidade própria da Lua, dependendo do mapa que ela tá e com os aspectos de uma Lua conjunta Plutão, o que é conjunta? Elas estão assim, juntinhas, tá bom? Ela se manifesta de uma forma, uma Lua quadrando um outro planeta, um Sol, é diferente, né? Então, assim, e dependendo do signo que ela tá, do planeta e do signo que esse planeta tá, vai ser diferente também. Ou seja, vocês conseguem entender que o assunto astrologia é muito, muito, muito mais complicado do que parece. É muito mais profundo do que a lua em Libra significa que você procura pela diplomacia nas suas relações. Gente, é muito além disso. Muito, 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 muito além. Eu acho que é importante a gente estar trazendo esse debate porque eu acho que é muito interessante para a proposta que é de falar dessa forma mais abrangente, que é trazer a atenção das pessoas, é introduzir ao assunto, tá? Eu acho que tem a sua... se você for olhar cada signo com cada forma, cada lua, seja do elemento, seja de do signo que for, ele vai ter a sua descrição dependendo da linha da astrologia. Para a astrologia kármica, ela se manifesta de uma forma, para a astrologia moderna de outra, para a astrologia tradicional de outra. Então, assim, também vai variar muito da literatura que você está buscando, né? Da análise, da análise de cada profissional. Então, assim, para mim, como que eu vejo? Por exemplo, vou dar meu exemplo pessoal. A minha lua em Libra. A minha lua em Libra na casa 10. Então, assim, pra mim, é algo que é muito mutável, tal como a lua, ao longo da minha vida, que eu já espero que eu sempre esteja tendo mudanças, na minha parte, a forma como as pessoas me veem, a forma como a minha carreira, ela já mudou muitas vezes ao longo da minha vida, a forma para onde eu estou apontando na vida, porque a casa 4 é de onde eu venho e a casa 10 é para onde eu estou indo. Então, assim, esse equilíbrio que eu busco emocional, que sim tem a ver com a lua em Libra, ele está muito atrelado à segurança emocional que eu sinto através da carreira, da carreira que eu tô tendo, da forma como os outros me veem, da forma como eu passo a minha imagem para as outras pessoas, né? Dizem também que, se a gente for continuar usando esse exemplo da lua, né? Quem tem lua em Libra, a lua em Libra, não, perdão. Quem tem a lua na casa 10 tem uma tendência a ter maior visibilidade, maior fama, porque a lua, ela é conectada à fama. Então, se você tem uma lua na casa 10, gente, lembrando que o mapa é algo a ser vivido. Eu não vou atingir a fama, apesar de eu ter essa predisposição, eu não vou ter fama se eu não botar a cara no mundo, tá? Então, assim,
é uma ferramenta para ser usada na prática. Eu quero ter fama? Gente, eu não procuro isso. Eu procuro ser reconhecida pela minha carreira, pelo meu trabalho, que é um assunto de casa 10. Né? Que as pessoas, ser útil para o outro, né? Ser o contato, a troca um a um, Lua em Libra, né? O contato com o outro, assim, a conversa na hora que eu tô me sentindo, eu preciso conversar, eu não entro na minha casquinha e sumo. Tá, às vezes eu faço isso porque eu tenho Marte em Câncer também, tá? Então, você entende? Um Marte em Câncer que quadra essa lua. Então, lembra daquele exemplo que eu falei, que as duas vão se manifestar de formas diferentes? Então é isso, gente. A gente tem que analisar cada mapa, né? Uma pessoa que tem uma lua em Escorpião. Gente, uma pessoa que tem a lua em Escorpião tem sentimento. A Bruna Marquezine tem a lua em Escorpião. Apesar dela ter Sol em Leão, que tem essa coisa da exposição, ela tem uma... Você vê, ela é uma pessoa, assim, muito emocional, muito... a parte íntima dela, a exposição dela é muito... Ela não se expõe muito, ela é muito retraída nesse caso, assim. Ela, claro, ela se expõe profissionalmente, mas você não vê, aí você viu o relacionamento dela com o João Guilherme, não foi uma coisa que foi tão explícita, sabe? É uma lua em Escorpião, precisa daquele conforto emocional, é muito profundo e precisa... Tem uma coisa a mais de se esconder, né? Normalmente os signos, as luas ligadas ao elemento água, elas são muito ligadas às emoções e elas têm uma certa introspecção quando se sentem ameaçadas, né? Tal como eu falei de Câncer, né? No caso Marte, a reação que a pessoa tem para se defender é recuar. E a Lua também, a Lua ela vai trazer essa reação também. Ela vai, se você se sente segura, você vai mostrar muito das suas emoções para a pessoa, mas se você não se sente, você vai fechar essas emoções, principalmente, sei lá, uma lua, como eu falei, uma lua em Escorpião, vai se fechar, vai para as profundezas mesmo. Uma lua também que está em aspecto com Plutão, seja uma conjunção, seja uma quadratura, que é um aspecto de tensão, ela também vai reagir dessa forma, dependendo se ela está em Escorpião ou não. Então, assim, gente, mais uma vez falando, a gente tem que analisar tudo com muito cuidado, com muita dedicação, com muito carinho. A gente também tem que saber o histórico da pessoa, a gente tem que conversar muito ao longo do mapa pra gente saber como que ela tem aquela consciência, né? Dentre todas as possibilidades, ou, sei lá, a maior parte das possibilidades de uma lua em Áries, você expressa essa emoção, assim, quando você se sente... quando você se sente ameaçado emocionalmente, você explode. Gente, Chico Xavier era do signo de Áries. Ele não tinha uma lua em Áries, mas ele era do signo de Áries. A gente tem as polaridades, então tem as partes boas e as partes negativas, o que é fluido, o que é desafiador, né? Uma lua em Áries, ela pode ser, assim, incrível também, apesar pode ser muito explosiva quando se sente vulnerável emocionalmente. Pode ser também uma lua que é muito defensora, sabe? Uma lua que, quando muito bem trabalhada, ela luta por aquilo e ela luta com todas as forças, sabe? Ao invés de ela transforma essa vulnerabilidade em sua força. Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Vamos botar só mais agora um exemplo, numa lua numa lua no signo de terra. Uma lua no signo de terra também pode ser muito rígida com as emoções, né? Tacar terra, né, naquele lugar ali com água, e a terra, né, às vezes é muito preto no branco, pode ser muito dura consigo mesma, pode acabar sendo muito autoexigente. Então, gente, o objetivo da astrologia é realmente trazer um autoconhecimento. Porque se eu já sei que, sei lá, eu tenho uma lua em Capricórnio, eu já sei que eu vou
que eu vou ser uma pessoa muito rígida comigo mesma, de acordo com o arquétipo que traz essa lua em Capricórnio. Como que eu posso trabalhar através disso? Como que eu posso trazer... como eu posso cuidar dessa lua? A lua fala sobre o cuidado também. Como é que eu posso cuidar? Cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar daqueles que eu amo, né? E ainda mais assim, se tiver, talvez numa casa 7, que também fala do outro. Às vezes, as pessoas com lua na casa 7, elas se tornam grandes cuidadoras. Seja através de qual for o seu campo de trabalho, né? Mas assim, tem aquela coisa do nutrir o outro. A gente pode falar, como a gente fala também de carreira na casa 10, com a lua numa casa 10 a gente pode apontar para algumas possibilidades de carreira da pessoa, né? Eu me formei em nutrição, é bem literal para mim, eu me formei em nutrição. Eu trabalho cozinhando para além da astrologia, para além da cartomancia. Então, assim, gente, eu vivia coisas diferentes ao longo da minha vida e as pessoas vão viver coisas diferentes ao longo da sua vida, das suas vidas, elas vão manifestar cada astro diferentemente. Então, se você tiver mais curiosidade, quiser fazer um mapa comigo, quiser entender um pouco melhor a sua lua, entender melhor quais mudanças podem vir, né, dependendo da posição da lua ao longo da sua vida, lugares mais mutáveis, né, dentro do seu mapa astral, ou a forma como talvez você via sua mãe, ou sentia, percebia sua mãe, a forma como você manifesta essa linguagem do amor e como você quer receber essa linguagem do amor, a forma como você pode estar sendo reativa, reagindo, como que você se nutre mais, como você se cuida mais. A gente pode olhar essa lua e ver sobre o seu próprio autocuidado, né? Então, assim, gente, são inúmeras possibilidades. Aqui eu falei um pouquinho de cada coisa. Então, mais uma vez, se você quiser saber um pouquinho mais como funciona a sua lua no seu mapa, se você quiser fazer um mapa comigo, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato. Aqui também na tela, vou colocar o meu contato, vou deixar aqui na descrição. Vai ser um prazer conversar um pouquinho mais com você, analisar o seu mapa, poder mostrar um pouco mais do meu trabalho, que é baseado em anos e anos de estudo, de muito amor pela astrologia. E é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem me contar um pouquinho também como é a experiência de vocês com a lua do mapa astral de vocês, pode deixar aqui nos comentários. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Se vocês tiverem também sugestão de vídeos para os próximos, se vocês tiverem sugestão para outros vídeos, eu vou ser muito grata. E vou procurar sempre estar lendo assim, os comentários e vendo o que vocês gostariam de saber um pouquinho mais. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.